Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, aqui que eu falei é o Pedro Henrique, você está no canal oficial da ADEPAN, Assembleia de Deus, Palavra, Alimento para as Nações. E hoje vamos estar falando sobre fé, sobre o que é fé, o seu significado e como pode ser aplicado em nossas vidas. Amém? Já peço para que você se inscreva, para que você curta, comente e compartilhe. Significa confiança absoluta em alguém ou em algo. O dicionário descreve fé da seguinte maneira: fé é um sentimento de crença, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a sua preposição. Ou seja, fé é um sentimento, é uma crença, qual independente se tem prova ou não, se tem base ou não, é uma crença absoluta de que aquilo é daquela maneira. Mas como a Bíblia descreve o que é fé? Lá em Hebreus 11, no seu versículo 1, diz que: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento. Você sabe que fundamento é algo fundamental, o primeiro, primordial, que não há como abrir mão disso, a qual sobre todas as outras coisas vão ser construídas. Então a fé é o firme fundamento, não é só qualquer fundamento, a fé é o firme fundamento. E qual é a importância da fé? Se você prosseguir lendo lá em Hebreus 11, no seu versículo 6, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé, pois todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Então a fé é o caminho ao qual nós trilhamos para nos aproximarmos de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você pode ver por Abraão, o pai da fé. Quando ele ainda era Abrão, que Deus o chamou para sair da sua tenda e o fez a promessa, lá em Gênesis 15, no seu versículo 6, diz assim, que Abrão creu em Deus, e isso foi lhe creditado como justiça, foi acrescentado como justiça. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé, pois creu em Deus, ele acreditou em Deus, ele teve fé em Deus e na promessa a qual Deus fez. E no Novo Testamento, Paulo fala lá em Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 8, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Preste atenção, por meio da fé. Por meio da fé a qual acessamos, temos contato com Deus. É por meio da fé que nós acreditamos nele, que nós nos aproximamos dele. É por meio da fé que recebemos tudo da parte de Deus. É por meio da fé a qual Deus age na nossa vida. E agora eu vou falar alguns tipos e exemplos de fé. Vou começar com a fé que constrói, a fé de Noé. Noé creu e acreditou em Deus. Acreditou que no tempo que não chovia, veria uma chuva a qual destruiria tudo. Mas mesmo todo mundo falando que era loucura, que não choveria, que não aconteceria isso, ele acreditou em Deus, naquilo a qual Deus falou e construiu a arca do jeito a qual Deus ordenou. E o resultado da sua fé em prática, em construir a arca, salvou ele e a sua família. Podemos usar também o exemplo do paralítico lá em Mateus 9, 2, a qual Jesus fala assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: tenha coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Olha, vendo a fé que eles tinham, o paralítico, amigo deles, foi curado e teve os seus pecados perdoados. Ou podemos também falar da mulher cananeia, que se encontra lá em Mateus 15, no seu versículo 28, que diz: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A fé dessa mulher que levou ela a procurar a Jesus, mesmo recebendo uma negativa de Jesus logo de princípio, ainda se manteve firme e conseguiu obter aquilo a qual desejava. Mas se você prestar atenção, essa fé é uma fé de libertação.
a qual ela teve fé para que a sua filha fosse liberta. E podemos usar o exemplo também do centurião, que está lá em Mateus 8, 10 e também em Lucas 7, 9, a qual diz assim: ao ouvir isso, Jesus virou para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Veja quão tamanho era a fé desse homem, desse centurião, desse comandante. Pois ele vira para a multidão e elogia o tamanho da fé dele. Só que essa fé grande, extraordinária, digna de elogio de Jesus, foi uma fé que cura. Ele obteve a cura para o seu servo. Mas não foi uma fé que salvou. Foi uma cura para o corpo, mas não para a salvação de sua alma. Pois você vai ver em outros exemplos que Jesus vai falar: "Vá, sua fé te salvou." Então veja, tem fé para construir, tem fé para ser curado, tem fé para ser liberto, mas nem todas as fés, nem todo tipo de fé vai levar à salvação. Mas se você já tem fé para receber cura, para receber libertação, já é um princípio, já é um início que você pode ser levado a obter a salvação através da fé. Ou também podemos falar do exemplo da mulher do fluxo de sangue, que se encontra lá em Mateus 9, 22, a qual Jesus vira e fala para ela: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E no mesmo instante ela estava sã, estava curada. Que ela teve fé de falar: de somente eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E obteve muito mais do que a cura, mas sim a salvação. Não só a salvação, mas também o direito de ser chamada de filha. Ela foi chamada de filha pelo próprio Jesus. E se isso não é suficiente para você, você pode ler um pouco mais para frente, em Mateus 9, no seu versículo 29, a qual diz assim: então tocou nos olhos deles e disse: seja feito segundo a fé que vocês têm. E eles foram curados. Você percebe que é pela fé a qual Jesus trabalha, a qual Deus trabalha na nossa vida. Fé para ser curada, a qual Ele pega e usa a nossa fé para trabalhar, para moldar e fazer e operar na nossa vida. Aí você se pergunta: mas de onde a fé vem? Por onde eu tenho fé? Lá em Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Só temos fé porque é um dom de Deus, a qual recebemos através de ouvirmos, de prestarmos atenção em cada palavra a qual o Senhor fala conosco. Por isso que é bom você ir à igreja e ouvir a palavra de Deus, ouvir as pregações de pessoas realmente cheias de Deus, para que você venha ter fé e ser salvo por meio da fé, para que Deus use a fé que você está adquirindo para transformar a sua vida. Só que aí nós lemos e ouvimos esses milagres, essas maravilhas, nos surpreendemos com o tamanho da fé a qual Jesus elogiou o centurião. E você percebe que a sua fé ainda é tão pequena, mas ora igual os discípulos oraram, falando para Jesus, lá em Lucas 17:5, aumenta a nossa fé, aumenta, Senhor. Pois eles estavam sempre ouvindo Jesus, eles estavam vendo, crendo, eles tinham fé, mas ainda não era o suficiente. Eles olham para Jesus e pedem: Senhor, aumenta a nossa fé. Ou como está escrito lá em Marcos 9, 24, eu creio, mas ajude-me a vencer a minha incredulidade. Pois foi um pai desesperado atrás da libertação do teu filho. Ele foi até os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Aí quando Jesus chegou, ele falou com Jesus: se tu podes, faça alguma coisa. Jesus falou: se eu posso, tudo é possível para aquele que crer. Aí ele responde: eu creio, mas ajude-me a vencer a minha incredulidade. E quantas das vezes eu e você não está orando assim, pedindo para aumentar a nossa fé, pedindo para que Deus nos ajude a vencer a nossa incredulidade? Pois muita coisa temos a obter, a receber, a ser transformados por meio da fé. Então saiba que se você tem pouca fé, você pode pedir para que Ele aumente a sua fé. Se você tem dificuldade em crer e acreditar, você pode pedir para que Ele te ajude a vencer isso.
Amém? Então esse é mais um vídeo aqui do canal sobre os fundamentos da fé, a qual é algo tão importante. Já agradeço você ter assistido até aqui, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.